quando você tem a reciclagem de sucata, você está voltando com o aço que já não é mais aproveitável para o processo novamente tornando aproveitável, né? Então isso é fundamental. Agora, mais importante do que isso é aproveitar outros resíduos para a produção de aço. Bom, siderurgia, então, é a ciência que trata da produção de ferro, do aço e de ferro fundido, de forma geral. E é uma parte da metalurgia. Então, existe a metalurgia que é considerada a metalurgia dos ferrosos, que seria a siderurgia, e a metalurgia dos não ferrosos, que seria de outros metais, por exemplo, cobre, zinco, alumínio, tudo isso pertence à metalurgia, mas a metalurgia dos não ferrosos. A reciclagem é fundamental dentro do processo de produção do aço. Por quê? Porque, normalmente, quando você compra um carro, o seu carro tem uma certa durabilidade. Terminou a vida útil do seu carro, aquilo é uma sucata, né? E aquela sucata, o ideal é que seja aproveitada de alguma forma. Então, um dos conceitos fundamentais da siderurgia é o seguinte, que o aço é um elemento, na verdade, é uma liga que pode ser reciclada infinitamente. Então, você volta com ele no processo, de tal forma a produzir um novo aço, ou o mesmo aço, em condições diferentes das condições anteriores. Então, o conceito da reciclagem é extremamente importante. Inclusive, está ligado, por exemplo, à geração de gases de efeito estufa. Por quê? Porque o CO2 gerado na atmosfera, inclusive hoje existe uma agenda de 2050 que o objetivo é zerar o CO2 na atmosfera. Dentro do aspecto de siderurgia é fundamental, porque nós geramos hoje no mundo 10% de CO2 derivado do processo de produção de ferro e aço. A ideia é zerar isso. Como? Através, por exemplo, da reciclagem. Quando você tem a reciclagem de sucata, você está voltando com o aço que já não é mais aproveitável para o processo novamente tornando aproveitável, né? Então isso é fundamental. Agora, mais importante do que isso é aproveitar outros resíduos para a produção de aço. Por exemplo, hoje nós temos uma patente dentro da instituição que é visando aproveitar resíduos de quadrúpedes para a geração do ferro e aço. É incrível, né? Mas qual que é o conceito? O conceito é o seguinte, nós temos hoje no Brasil algo em torno de 220 milhões de cabeças de quadrúpedes. Esses 220 milhões de quadrúpedes, eles geram uma quantidade imensa de resíduos sólidos e resíduos gasosos. Os resíduos sólidos, eles podem ser aproveitados através de biodigestão. Produz-se um biogás, e esse biogás vai ser utilizado para a produção do ferro-esponja, o ferro-esponja vai produzir o aço. Então isso, vamos dizer, um ganho extraordinariamente elevado, não só para o Brasil, para o mundo inteiro, né? Só para vocês terem uma ideia, fui convidado para ir à China, estive na China apresentando um trabalho mostrando exatamente a perspectiva deste biogás como substituto do gás natural. Você tem ganho social, o ganho econômico, o ganho financeiro e o ganho ambiental. Então você tem, vamos dizer, um processo totalmente sustentável. Então esse pode realmente resolver no ano de 2050, se nós temos de zerar o CO2 na atmosfera, uma alternativa é utilizar exatamente o biogás. Nós não precisamos de tirar o gás natural da terra ou eventualmente do oceano, nós vamos utilizar simplesmente o biogás. Então nós temos uma patente já registrada no INPI, referente a aproveitamento de resíduos, não só resíduos de quadrúpedes, bípedes, nós mesmos, né? E resíduos orgânicos. Esses resíduos orgânicos, junto com os resíduos de quadrúpedes, podem gerar biogás e esse biogás vai ser utilizado na metalurgia para a produção do ferro e aço. Aí vocês podem me perguntar, poxa, professor, mas utilizar o biogás para a geração de combustível é melhor ou pior do que geração de energia elétrica? Eu digo que é muito melhor, porque o rendimento da produção de energia elétrica você perde 70%, na metalurgia você perde 20%. Então é um ganho extraordinário. Infelizmente, até o momento, nós não conseguimos vender a ideia, vamos dizer, para a indústria, porque a indústria tem de pegar essa ideia, comprar a ideia e aplicar. Nós não conseguimos ainda, mas nós estamos trabalhando, vamos dizer, internacionalmente, né? Nós tivemos a oportunidade de estar na China, no Brasil, agora em São Paulo, em agosto, depois na China em setembro, depois na Índia em outubro e no Panamá em novembro.
todos esses congressos e participação em workshops, sempre eu tive a mesma postura. Nós temos uma oportunidade ímpar. Nós vamos utilizar, produzir o hidrogênio cinza, que esse é o hidrogênio cinza, né? Não é o hidrogênio verde. O hidrogênio cinza para resolver um dos problemas cruciais da siderurgia de 2050. Zerar ou quase zerar a evolução, a geração de CO2 na atmosfera.